Meus irmãos, boa noite. Na graça da paz do Senhor Jesus, vamos ter mais uma mensagem. Vamos abrir e deixar em aberto já a palavra de Deus no Salmo 100. A gente vai ler depois, mas já deixa aí abertinho. Meus irmãos, na última mensagem, nós estamos falando também uma série sobre discípulo, que é o discípulo, discipulado, a vida do discípulo. E hoje é o estudo número 11. E vamos continuar o assunto da última mensagem. Na última mensagem nós falamos a linguagem do reino, cantando louvores. E hoje a gente vai continuar a linguagem do reino ainda, mas louvor e ação de graças. Então, na nossa última mensagem, nós meditamos sobre o Salmo 98, sobre o louvor como linguagem no reino de Deus, especificamente quando cantamos louvores. Né? No final, o pessoal até cantou mais forte, mais animado, depois da mensagem. E um princípio importante que nós destacamos naquela mensagem é que nós louvamos ao Senhor Deus por suas maravilhas, por seus grandes feitos, seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, a sua santidade. E cantar louvores ao Senhor, nós sabemos também que é uma honra, é um mandamento, sendo o cristão instruído pelas Escrituras do Senhor a louvar ao nosso Criador, como diz lá no Salmo 152, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra, seu braço forte, seu braço santo de alcançar a vitória. Isso aqui, perdão, no Salmo 98, 1, e no Salmo 152, sim, né? Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, basicamente, foi isso que nós falamos. Nós aprendemos aqui que louvar o Senhor é reconhecer as virtudes de seus feitos, é dar o devido elogio, pelo devido motivo, naturalmente, né? Não há louvor sem motivo louvável. Todo louvor honesto necessita de um motivo genuíno e, com respeito à pessoa do Senhor Deus, que é o que nós estamos falando aqui, é totalmente aplicável esse princípio. Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos reconhecendo, nós estamos elogiando a todas as obras que Ele tem realizado em nossas vidas. Ou seja, nós louvamos ao Senhor pelos seus poderosos feitos. E, para finalizar aquela mensagem, nós concluímos que a linguagem do reino é uma linguagem que é entremeada por louvores dirigidos ao Senhor. E fomos incentivados pela palavra do Senhor a cantar louvores, especialmente quando nós nos reunimos aqui na igreja, como culto ao Senhor de adoração. E, meus irmãos, é um privilégio sem par, poder adorar ao nosso Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, e que Ele ainda fará na vida da sua igreja e nas nossas vidas. Mas parou aí, né? Porque uma vida de louvor é muito mais, vai muito além do que cantar hinos, entoar louvores na congregação, vai muito além, porque a comunicação do discípulo no reino de Deus envolve, dentro desse louvor, de maneira geral, algumas particularidades. Esse louvor, ele envolve oração, ele envolve ação de graças, ele envolve leitura das Escrituras, mas tudo isso está dentro da linguagem de louvor, né? Da linguagem da santa adoração, mas ela tem que transbordar. Ela não fica circunscrita só às paredes aqui do culto, ele vai para o cotidiano. E é hoje que nós iremos ver a segunda parte. Nós iremos ver hoje, com a graça do Senhor, que há a expressão do louvor também no dia a dia, no cotidiano. E nós vamos ver que, para entender isso, nós teríamos que perguntar assim, né? Ok, entendi que é louvor na igreja, já vimos na última mensagem, mas como é que eu louvo ao Senhor no cotidiano, no dia a dia da minha vida? E há vários salmos que a gente poderia usar para isso. Tem um salmo que eu gosto muito, é muito claro, muito simples, é o Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100? É o salmo curtinho, 5 versículos somente. Está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, que dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Senhor, nós te damos graças nessa noite e pedimos, com tudo aquilo que já oramos, que o Senhor derrame de copiosa graça sobre nós, para que a tua palavra, Senhor, seja alimento para nós, seja alimento para a tua igreja, seja também o teu nome glorificado. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre celebrar a vida na presença de Deus. Meus irmãos, o Salmo 100, ele é um salmo muito alegre. É um salmo alegre, é um salmo muito conhecido, tem algumas músicas baseadas no Salmo 100, que boa parte talvez conheça, mas ele também tem uma divisão bem simples, o que é muito legal, é fácil de entender, é fácil de compreender e é fácil de ver as suas aplicações. E é um salmo que nos convida a viver na presença do Senhor com uma atitude de santa celebração. E esse salmo não só convida, mas ele dá as razões pelas quais nós devemos viver assim. Então a estrutura dele ela é muito simples, na verdade são duas estruturas que são praticamente iguais com duas divisões. Então é muito simples. A primeira estrutura é uma sentença, essa sentença é um convite seguido de uma razão para agirmos dessa forma. Então, se você pegar os versículos 1, 2 e 3, é uma estrutura. Deixa eu só ler aqui de novo, versículos 1, 2 e 3. Então, você sempre tem um convite a uma vida de louvor e celebração. E logo em seguida, ele dá uma razão. Versículos 1, 2 e 3. É a primeira estrutura. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, esse é o nosso convite. As razões disso: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura é basicamente uma repetição da primeira, com algumas nuances diferentes também. Eu tenho um convite para louvar o Senhor, verso 4, seguido de uma nova razão, no verso 5. Então, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Aí por quê? Agora eu digo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então é bem simples. Há um convite a louvar, há um convite a adorar, há um motivo pelo qual nós devemos fazer assim. Então, é simples, são estruturas repetitivas nesse sentido, mas o contexto dessas duas estruturas, gente, é interessante porque eles são levemente diferentes. Então, na estrutura dos versículos 1, 2 e 3, o convite é de cunho universal. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou seja, todos os moradores dessa terra. Então, um convite de âmbito geral: como é que você vai viver isso? Você vai servir ao Senhor com alegria, você vai estar na presença dele com cântico. E para isso você tem que saber que isso necessita porque ele é Deus. Então é um convite de cunho universal, ele é endereçado a todos os moradores da terra. Nós somos convidados a celebrar, a servir com alegria ao Senhor com júbilo. E a razão é justamente porque o Senhor, no caso Yahvé, é Deus. É o nosso Criador, é o nosso dono, nosso pastor, e nós somos o seu rebanho. A segunda estrutura é um pouquinho diferente, porque o contexto agora não é mais geral, o contexto agora é específico, está ligado aos serviços de adoração agora no templo, ou no nosso caso hoje na igreja, como nos reunimos no culto de adoração. E esse convite vai ser o seguinte: quando você está entrando nas portas ali do templo, o crente ele entra já com ações de graças, quando ele está no seu interior, ele envolve hinos de louvor. E esse culto, ele continua ali, ele rende graças ao Senhor, ele bendiz a pessoa do Senhor Deus. E aí tem as razões também. Por que ele faz isso ali? Porque ele sabe que o seu Senhor, o seu Deus, o seu dono é bom, é misericordioso, ele é fiel. Então, são duas estruturas levemente diferentes. Uma endereçada a todos do cotidiano, não exatamente na igreja, e o outro na igreja. E esse salmo, ele chama a nós a celebrar a presença do Senhor, não só no templo, que é a segunda estrutura, como fora do templo, em todo lugar. Os irmãos, é um modo de vida que tem aqui nesse salmo. Não um estilo, é um modo de vida, e é um modo de vida do cristão. É um modo de viver com alegria, com júbilo, com celebração, ou seja,
de maneira quase a festejar, com ações de graça, com hinos de louvor, na presença do Senhor. Então nós somos convidados nessa noite a viver essa vida. Por quê? Porque nós somos rebanho, somos ovelhas do seu pastoreio, somos ovelhinhas do seu rebanho. Mas a questão aqui é o seguinte: como é que eu posso aprender, dentro dessas escrituras, o conceito de louvor no dia a dia, no cotidiano? E aí sim, nós vamos ver que nessas duas escrituras, o salmista explica como é viver uma vida de louvor a Deus. Então vamos começar com a escritura 1, versículos 1 ao versículo 3. Então, vivendo com alegria. Vamos lá. Semelhante, pode deixar aberta 1, 2 e 3, né? Se puder colocar os 3 aí, é até melhor. Como nós já vimos na mensagem anterior, nós estudamos o Salmo 98, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Esse termo celebrar nós já vimos antes. Celebrar com júbilo é uma única palavra, no original quer dizer bravo, grito, fazer soar a trombeta, gritar por um alegre triunfo. Você está alegre, você está gritando, você está dando bravos de alegria por algo que aconteceu. É um tipo de festejo, de certa forma. Mas ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Se a gente fosse trazer em português, no dia a dia, seria: vamos celebrar, vamos festejar, né? Fazer notado, com muita alegria, com muito júbilo. Aí a pergunta é: a quem que eu devo bradar, que eu devo notar com alegria, eu devo gritar em triunfo? Aí diz aqui: ao Senhor, celebrai com júbilo, okay? Ao Senhor. Quem é que deve proceder assim? Todos os moradores da terra, ou como diz aqui, toda a terra, ou todas as coisas. Isso é um convite e é uma injunção para todos os povos. Não está restrito só aos cristãos. É algo que é para todos, porque todos foram criados por Deus. Se estão fazendo ou não, é outra história. Mas celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. E por que eu devo assim proceder? Não. Eu devo proceder porque Ele é meu Criador. E como eu procedo? Aí diz assim: servir ao Senhor com alegria. Servir, a palavra servir aqui é engraçada, porque no original é trabalhar mesmo, ou trabalhar amando de alguém, ou reconhecer que você é escravo de alguém e por isso você faz serviço. Então servir, no caso, trabalhar, estar na presença do seu Senhor e estar fazendo algo para Ele com alegria. E isso indica o que essa palavra aqui, servir, também indica que nós somos subordinados ao Deus. Subordinado aqui no texto é o próprio Senhor Deus. Você é servo do Senhor e você faz o seu serviço ao Senhor, o faz com alegria. E a palavra alegria também ela é um pouquinho diferente aqui no original, porque para nós a alegria é quase rir, né? A gente pensa que a alegria é rir. Mas no original significa, gente, satisfação, júbilo, prazer, um resultado feliz que você obteve numa tarefa, não simplesmente gargalhar, não simplesmente rir. É você estar satisfeito naquilo que está fazendo, você obtém prazer naquilo que está fazendo, você experimenta júbilo no Senhor por servir. Então essa é a ideia de alegria, um serviço alegre ao Senhor, é um serviço que é acompanhado de cânticos, porque vai ser apresentado diante dele com cânticos. Essa parte nós falamos muito na última mensagem, então não vou entrar muito aqui nesse resultado. E esses cânticos, só para não deixar passar batido, são cânticos de louvor, tá? Que falam dos poderosos feitos do Senhor, e é dessa maneira que o cristão vive o louvor no dia a dia. Alguém vai dizer assim: não entendi direito, quer dizer que eu tenho que estar sempre rindo, alegre, jubiloso, cantando, bradando, é isso? Se você está entendendo dessa maneira, acho que você ainda não entendeu direito o contexto, porque alguém pode até perguntar assim: mas professor, não dá para estar alegre o tempo todo, né? Não dá para ficar com um sorriso na boca, tem momentos que nós estamos abatidos, nós estamos amuados pelas circunstâncias da vida. Então não dá para viver o que esse salmo está dizendo. Mas o problema aí é uma noção que nós temos de alegria. Nós temos uma noção errada de alegria. É verdade, meus irmãos, que há momentos nessa vida em que as coisas não vão bem. Nós somos tomados
pela tristeza, as circunstâncias não são agradáveis, você não está com vontade de estar jubiloso na presença do Senhor. Tem dia que está faltando dinheiro, tem dia que você está doente, tem dia que você brigou com alguém, tem dia que você acordou chateado e você não sabe por quê, tem dia que dá tudo errado. Você pensa, não dá para celebrar o Senhor, todos até o tempo inteiro, mas aqui é uma noção errada de alegria, porque nós entendemos a alegria como um resultado a uma circunstância. A alegria é uma coisa circunstancial. Mas se vocês olharem ali, não há nenhuma razão circunstancial ou especial para nós estarmos alegres. O salmista está dizendo assim, celebrai com júbilo ao Senhor quando você for abençoado pelo Senhor. Ele não está dizendo assim, servir com alegria quando você estiver com tudo bem em casa. Não há nenhuma ação circunstancial necessária. Ele está falando de outra forma. A razão que ele dá para que nós estejamos celebrando o Senhor com alegria não é as circunstâncias que nos servem, mas a própria presença do Senhor. O Senhor é o motivo do louvor, é o motivo do júbilo, é o motivo da celebração. Se você basear a sua vida em termos de alegria em relação às circunstâncias, você vai ter uma vida muito, muito infeliz. Né? Por que eu sei que o Senhor deve ser o motivo da minha alegria? E aí ele vai dizer, né? O que ele diz aqui? Sabei que o Senhor é Deus. Ele está dizendo, servir ao Senhor com alegria, apresentados a Ele com cântico. Aí ele dá a razão. Saber que o Senhor é Deus. Outra razão, Ele nos fez, dele somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. Então, por que eu devo celebrar ao Senhor? Porque eu sei que o meu Senhor é Deus. E não só Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro, saber que o Senhor é Deus. E a palavra vai dizer em uma série de versículos, no Novo e no Velho Testamento, que só há um Deus. Isaías 45, 21 a 22. Esse aqui é um dos textos, tem muitos. Esse aqui é bem emblemático, bem legal. Isaías 45, 21 a 22. Diz assim, versículo 21, declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Aí o Senhor diz, porventura, não o fiz eu? O Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo, olha bem, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os habitantes da terra, porque eu sou Deus e não há. E o salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Deus justo, Deus salvador, não há outro Deus. Todos os deuses dos povos não são deuses, são esculturas, são ídolos, não ouvem, não falam, não fazem milagres. Então, a razão de júbilo, a primeira é saber que há um Deus sobre nós. Essa é uma das razões da nossa alegria. Há um Deus sobre nós, meus irmãos. Não é como os deuses desse mundo. Os deuses desse mundo, eles passam, eles são esquecidos no decurso das gerações. Mas o Senhor Deus, ele permanece para sempre. O nosso Deus não é um Deus de religião de fundo de quintal. O nosso Deus é aquele Deus como Daniel definiu. E é uma palavra impressionante. Abre em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, o nosso Deus é o Deus de Daniel, que foi dito em visão sobre esse Deus. Daniel 7, 13 e 14. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Deus. Ele permanece para sempre, ele tem domínio sobre todas as coisas. O seu reino não é um reino humano que passa, o seu reino nunca, jamais será destruído.
Sabei que o Senhor é Deus. Isso é um motivo de alegria, é um motivo de celebração. E, meus irmãos, no Novo Testamento, isso vai além, né? Porque no Novo Testamento nos é dito com todas as letras quem é o nosso Deus. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, 1 João 5, 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nosso Deus não é um Deus do mundo, um Deus das nações. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Ele é a própria vida, é nele que está a vida eterna. Isso é motivo de celebração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai, cantai. Saber que Ele é Deus. Saber que Ele é Deus. Esse é o motivo. Meus irmãos, quando nós sabemos que há um Deus, nós vamos saber também que nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, nós não temos uma vida sem sentido, sem significado, como alguns filósofos dizem aí, como alguns materialistas, alguns naturalistas dizem, não há Deus, não há um Deus sobre nós, nunca existiu um Deus, e essa vida só se limita a essa vida. Você nasce de nada e você morre para o nada. Essa vida não tem significado. Você pode fazer o que quiser aqui, você pode criar um império, mas você vai morrer. A sua vida não tem sentido. Uma vida sem sentido, ela não inspira louvor, ela não inspira uma celebração alegre, jubilosa. Mas nós cremos no Senhor, nós temos um Deus justo, um Deus salvador, um Deus que veio para nos resgatar das trevas do pecado. E o nome dele é Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o nosso Deus. Às vezes o pessoal diz assim, você crê em Deus? Creio. Que Deus? Ah, Deus. Eu falo, não, o nosso Deus é um Deus que reina e o seu reino nunca terá fim. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, morreu por nós, nos salvou e nos herdou um reino que jamais passará. Isso é alegria. Mas eu não estou rindo, mas eu estou alegre por dentro. É uma alegria que não se traduz só em sorrisos, meus irmãos. As razões vão além. A salmista vai dizer também no Salmo que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso pastor, nós somos rebanho dele, nós somos as suas ovelhas. O que ele está dizendo assim é que Deus nos fez e cuida de nós. Ele nos sustenta e Ele busca para o seu povo sempre o melhor. Os pensamentos de Deus sobre nós não são pensamentos maus, não são pensamentos com intenções malignas, são pensamentos de paz, são pensamentos para nos levar a termos aquilo que a nossa alma necessita. Em Jeremias 29:11 está escrito o seguinte, Jeremias 29:11, falando, o Senhor Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que a nossa alma deseja? Nossa alma deseja completude, tirar esse vazio que nos angustia e nos completar, só que só podemos ser completos em Deus. Os pensamentos do Senhor para com o seu povo são pensamentos de paz. Isso nos traz o que? Júbilo, isso nos traz o louvor. Mas as circunstâncias duras, meu irmão, ainda que as circunstâncias sejam duras e a realidade que você se encontra seja uma realidade difícil, ainda assim, se você é crente, você tem motivos para dar vivas de júbilos ao Senhor. Porque se a nossa alegria é circunstancial, ela se limita somente a pequenas porções da nossa vida onde nós temos algum tipo de alegria ou alguma coisa que nos traz algum prazer, então a nossa vida, na verdade, ela é uma vida limitada, é uma vida triste, solitária e sem esperança. Porque no dia que as circunstâncias mudarem, acabou com você. Por que nós estamos tendo tantas pessoas com depressão? Há muitos motivos, não sabemos enumerar quantos, mas nós vivemos numa geração em que se diz que a doença do século é a depressão.
mas também é a geração mais hedonista, mais utilitarista e mais ególatra que apareceu nessa vida. Não há nenhum outro sentido senão a busca pelo prazer. As circunstâncias te dão alguma felicidade. Só que nós sabemos, todos nós, por experiência própria, que circunstâncias alegres elas não duram muito tempo. Nós temos a capacidade de estragar qualquer alegria por mais de um dia. Então não tem como. Nós vivemos numa era em que as pessoas buscam desesperadamente o prazer, mas esse prazer ele não satisfaz. Então, se a sua vida é circunstancial, porque a alegria, você vive uma vida muito triste. Mas mesmo que você não seja assim, tenha momentos duros, entenda que a alegria no Senhor é uma alegria que vai além do sorrir, vai além do não sentir dor, vai além de não estar angustiado. Mesmo na pior circunstância, nós podemos encontrar alegria no Senhor. Tem um texto muito forte na Bíblia, que é lá do profeta Abacuque. Abacuque, ele ouviu de Deus o que aconteceria com o seu povo, seria terrível, terrível. E ele termina o seu livro com um salmo de exaltação, de alegria, que é uma coisa espetacular. Abram, por favor, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Foi dado, isso é uma palavra que o seu povo seria levado ao cativeiro, uma parte seria morta à espada, outra a doença, e assim por diante. Seus próprios amigos morreriam e não haveria volta. O que faria isso? Seria um povo muito cruel. Então ele está quebrado na presença de Deus. No versículo 16, ele diz assim: ouvi, falando de Deus, ele ouviu o seu Deus, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí diz assim: meus irmãos, que coisa preciosa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as abelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, porque o povo todo ali seria basicamente preso, dizimado, tudo ali seria confiscado. E diz assim: 18: todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre do tempo para o instrumento do tempo. Está entendendo? Isso é alegria no Senhor. Está tudo desmoronando. Mas a minha esperança não está nas circunstâncias. Minha esperança está no Deus da minha salvação. Abacuque sabe que tudo aquilo vai acontecer, mas ainda assim, ele exulta no Deus da sua salvação. Essa alegria é de uma qualidade diferente da alegria que esse mundo nos oferece. O Senhor Jesus diz ali em João que em algum momento ele seria retirado, os discípulos ficariam muito tristes, mas ele apareceria uma segunda vez e eles ficariam alegres. E diz assim: e essa alegria ninguém nos poderá tirar. Essa é a nossa alegria. Nós celebramos ao Senhor que nos fez. Nós damos graças ao Senhor que nos criou, que nos sustenta, mesmo nas dificuldades, mesmo nas circunstâncias mais difíceis dessa vida. E é ali que a fortaleza do Senhor nos ampara. Se você é crente, você já passou por isso e sentiu a fortaleza, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não passou, eu sinto dizer, você vai passar. Se você é filho de Deus, o Senhor vai te testar também nisso, no momento certo. Então, essa é a primeira estrutura. Vamos para a segunda estrutura, versículos 4 e 5. Diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Agora o contexto muda, não é mais no dia a dia, não é na sua casa, não é no seu trabalho, agora é no contexto de igreja. Né? Então, nessa estrutura que é semelhante à primeira, o Senhor também nos convida a adorar. O salmista está nos convidando.
Então, veja bem, se na primeira estrutura nós celebramos ao Senhor nas circunstâncias da vida, nas boas e nas más, na segunda estrutura, o tom agora é mais litúrgico, né? Diz respeito à celebração do Senhor no meio da congregação dos santos, na igreja, no culto de adoração. Já falamos alguma coisa sobre cantar louvores na última mensagem. Mas agora nós temos que ir além, porque o conceito agora sempre ele vai falar de ação de graças. Então, o tom agora é um tom de ação de graças. Você não falou nada de ação de graças na última mensagem, porque ainda não era o caso. Né? Ação de graças, meus irmãos, às vezes a gente confunde com louvor e, de certa forma, realmente se mistura com louvor. Mas ação de graças é um conceito ligado, primeiro, aos sacrifícios que se faziam ao Senhor. Tinha uma classe de sacrifícios chamada sacrifícios pacíficos. Né? E eram os sacrifícios de gratidão, não era pelo pecado, não era por isso, por aquilo, mas você estava alegre na presença do Senhor, o Senhor te deu um grande livramento, o Senhor te deu uma grande vitória, o Senhor te deu prosperidade, o Senhor te curou de alguma doença e você quer louvar ao Senhor. Então você fazia sacrifícios pacíficos em geral, não eram diretamente os animais, podiam ser, mas você levava aquilo ao Senhor sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca, você estava com o coração grato. Isso era chamado sacrifícios de graças, e quando você entoava, falava ou cantava, também isso era chamado de ações de graça. Então, é esse conceito ligado à gratidão, ao agradecimento pela bondade do Senhor, pelo sustento que Ele te dá, pelo livramento em alguma ocasião, seja perigo, seja doença, seja o que for. Né? E até livramento das suas más decisões, que você faz as suas doadas e o Senhor permite, te guarda das más consequências, algumas vezes. Então, meus irmãos, nas ações de graças, nós estamos agradecendo ao Senhor pelas suas muitas misericórdias derramadas sobre nós a cada dia, a cada momento, sobre cada decisão, em todo o livramento. Parece um pouco oração, é oração, mas é uma classe específica de oração. Muitas das vezes a gente tem reuniões de oração e ação de graça. Na minha época tinha algumas que eram chamadas disso. A gente começava um bom tempo falando sobre as ações de graça que Deus tem feito na nossa vida, e depois a gente passava para a parte de intercessão pedindo graça do Senhor pelas muitas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas ações de graças têm a ver com esse contexto. Então, o Salmo agora, ele vai falar que essa ação de graças ela deve ser expressa. E ela pode ser expressa, gente, por vários meios, por cânticos, por salmos de louvor, por ofertas de gratidão. Como disse, não é uma ação de graças. Por cânticos, por coros, por orações públicas. Isso aqui são ações de graças. E o salmista vai começar o verso 4 incentivando que todos aqueles que estão indo ao templo adentrem as portas já com muitas ações de graças. Né? Porque ele vai dizer assim, entrai por suas portas com ações de graças. Lembrando tudo que o Senhor já fez por você naqueles dias, você está com o coração grato, alegre, e você já vai ali ou cantando, ou orando, ou falando o que o Senhor Deus tem feito em sua vida. E você está com o coração grato ao Senhor. Então ele começa com isso, você já entra alegre. E meus irmãos, ir à casa do Senhor em si já é um motivo de louvor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, já é um motivo de alegria. E quando eu entro pelas portas, é um motivo de ação de graça. Senhor, o Senhor me trouxe aqui, que alegria. Então você está alegre na presença do Senhor, você adentra as portas, e ali no culto, ali no templo, no caso, você começa a proclamar de forma alegre as maravilhas do Senhor na sua vida. E aí, quando você entra, o que diz? Entrar por suas portas com ação de graças e nos seus atos, quando você está vivendo, com hinos de louvor. Então você entra agradecendo e já continua agradecendo e louvando o Senhor pelos seus poderosos feitos. Então você entra nesse espírito de ação de graças e você começa a entoar hinos de louvor. Já pensou? Chega domingo, a gente está entrando aqui na nossa igrejinha, e a gente passa ali pela porta e a gente já está com um monte de pedidos não, de motivo de agradecimento, de gratidão ao Senhor, pelo que Ele tem feito, até pelo fato de ter nos trago
à sua casa. E você senta ali, o dirigente ainda está chegando, você senta e você já começa a cantar o hino, o seu coração transporta. Essa é a ideia que o salmista está nos incentivando, está nos convidando a entrar com as suas portas com ações de graça e seus atos com hinos de louvor. Você está de dentro, você proclama os feitos do Senhor. E, meus irmãos, hoje em dia a gente não faz sacrifício do tipo do Antigo Testamento, mas, em geral, as ações de graça hoje em dia se dão por meio da oração. Eu rendo louvores ao Senhor de gratidão pelo que Ele fez em mim. Em geral, no dia a dia, nossa oração ela fica limitada a pedidos das nossas necessidades. Muitas das vezes. Às vezes é difícil a gente lembrar de alguma coisa que a gente, de fato, está com o coração transbordante de gratidão ao Senhor, mas nós devemos viver essas ações de graça na nossa vida. E quando você entra, já fez isso e diz assim, render-lhe graças e bendizer-lhe em nome. Por que isso? Aí diz assim, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. O que isso quer dizer para nós? Na ação de graças, eu reconheço a bondade do Senhor para comigo. Eu reconheço as muitas misericórdias que foram derramadas sobre a minha vida, e isso se traduziram ou em livramentos, ou em curas, ou mesmo em paz de espírito, a retirada da angústia que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, a nossa salvação. E eu percebo o seguinte, que isso que tem havido na minha vida é fruto das misericórdias, é fruto da fidelidade do Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você crê que o Senhor é bom ou você sabe que o Senhor é bom? Tem uma diferença aí. Né? Você diz assim, não, eu sempre aprendi que Deus é bom, então bom, está aqui, eu sei. Né? Mas o crer que Deus é bom é um motivo suficiente para render ações de graças. Eu estou reconhecendo a bondade do Senhor. Mas essa bondade, essa misericórdia, ela tem um aspecto interessante. Ele diz assim, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Então, se ela dura para sempre, nós temos motivos para ter esperança. O profeta Jeremias, ele estava numa situação muito difícil na vida dele, foi um profeta que sofreu muito. Em um certo momento, ele diz o seguinte, eu preciso encontrar motivos para manter a minha esperança em Deus. É uma situação complicada. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, duram para sempre. Esse é o motivo que ele encontrou para ter esperança em meio às dificuldades. E aí a pergunta é, o que Deus fez para mim e por mim que pode causar alegria? Então você pode perguntar assim, por que eu fui salvo? Fui salvo porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Porque eu sei que eu não serei desamparado. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Por que não aconteceu algo pior na minha vida, mesmo tendo tomado umas decisões desastradas durante essa vida? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O que eu fiz para merecer tanta bondade, tanto livramento da parte de você? Não fez nada. Eu sei que você não fez nada. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é um motivo de celebração, meus irmãos. Pensem em quantos livramentos o Senhor já teve na vida de vocês. Nas nossas vidas. Quantos? Você deve ter na sua vida pelo menos uns 4 ou 5. E se você for pensar mais, tem muitos. O maior de todos os livramentos é nos livrou da morte eterna. Nos livrou da morte eterna. Mas tem mais uma razão para dar nossa graça. Ele diz assim, a fidelidade do Senhor. Ele vai dizer assim, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, nós temos que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor não é circunstancial, não é algo que Deus faz porque hoje ele está de bom humor, amanhã ele está de mau humor e não vai fazer mais nada para você.
As misericórdias do Senhor duram para sempre, mas junto com as misericórdias, o salmista elenca a fidelidade. A fidelidade é de geração em geração, né? Sobre todas as gerações, de geração em geração, a sua fidelidade. O que quer dizer fidelidade? Fidelidade é o seguinte: o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Tá? A aliança que o Senhor Deus acordou, Ele a manterá. A salvação que Ele nos outorgou, Ele a sustentará. Deus é fiel nas suas promessas, Deus é fiel aos pactos que Ele fez, Deus é fiel na salvação que Ele outorgou. Ele não vai quebrar a sua palavra. Ele é fiel. Nós somos diferentes dele. Né? Deuteronômio 7,9 está escrito o seguinte: Deuteronômio 7,9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E cumprem os seus mandamentos. Suas promessas, seus pactos, Ele não quebrará. Pode ser que nós quebremos, provavelmente a gente vai quebrar, mas Ele não vai quebrar. A salvação que Ele nos deu, nos outorgou, Ele não tirará. Tem igreja que diz assim: olha, você ganha a salvação hoje, você perde amanhã. Deus te deu, mas Ele tirou também, né? Então parece que Deus, a fidelidade dele é assim: olha, eu estou fazendo um pacto contigo, meu filho morreu no teu lugar, está aqui a salvação, mas no outro dia você pecou, me dá de volta a salvação. Não, o Senhor Deus, Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele deixa claro esse princípio de fidelidade da salvação de uma maneira impressionante. João capítulo 10, versículos 27 a 30. João capítulo 10. Olha aqui a fidelidade na outorga da salvação. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor Jesus falando: eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Olha bem agora. Jamais perecerão. Jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é fiel, Ele não vai deixar isso. E aí Ele diz mais ainda: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. 2 vezes. Ele diz: ninguém vai arrebatar da minha mão, eu, Jesus, e ninguém vai arrebatar da mão do meu Pai. Ele termina dizendo assim: eu e o Pai somos um. Não tem jeito. Nós vamos manter a nossa promessa. Nós vamos manter a vida eterna enquanto houver. Ninguém vai arrebatar. Ninguém tem poder. Ninguém tem autoridade. Ninguém tirará as minhas ovelhas. Elas são minhas. O Pai as me deu. Da mão do meu Pai vocês também não vão arrebatar. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade de geração em geração. Mas nós não somos assim. A palavra do homem não é 100% confiável. As promessas humanas são fáceis de ser esquecidas. Os nossos contratos, os nossos pactos estão sujeitos a rupturas por motivos às vezes mesquinhos. Até o casamento, que é considerado um pacto sagrado, se quebra hoje em dia por qualquer bobagem. A nossa palavra não é confiável, a nossa fidelidade não é 100%. Mas o Senhor é. Isso é motivo de louvor. Ele não vai fazer algo e depois Ele vai me abandonar. Em Hebreus Ele vai dizer: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não se preocupe, fique contente, se alegre, você não ficará só, você não ficará desamparado. E tem um salmo que, falando sobre a fidelidade do Senhor, é bem poético, muito bonitinho. Salmo 108,4, falando sobre a fidelidade, diz assim: Salmo 108,4: porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das coisas. Aqui era uma ideia hebraica que no céu ninguém alcança. Então, essa fidelidade do Senhor não dá para mensurar, e as suas misericórdias não acabam. Isso é motivo para darmos ações de graças ao Senhor. E na fidelidade do Senhor, meus irmãos, nós nos alegramos, nós rendemos graças, nós exaltamos o seu nome. E aí eu quero dizer para nós aqui, povo de Deus aqui reunido, povo de Deus, todos nós, quando nós viermos cultuar ao Senhor, entrem por essas portas que temos aqui,
com ações de graças, com um coração cheio de hinos de louvor, rendam graças ao Senhor, bendigam o Senhor, falem bem do nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia pura para sempre, porque a sua fidelidade é de geração em geração. São os motivos que Ele dá para nós louvarmos ao Senhor, para nós termos ações de graça ao Senhor. Mas eu não tenho nada para louvar o Senhor. Se isso que eu falei não fosse suficiente, eu não sei mais o que será. Tranquilo até aqui, gente? Agora vamos terminar um pouco com as aplicações disso tudo que eu tenho falado. Diante do que foi exposto, como é viver uma vida de louvor e ações de graças no dia a dia? Vou colocar só algumas, tem muitas. A gente vai passar alguns dias colocando as muitas aqui. Vamos colocar duas principais. Primeiro, o louvor é uma linguagem que nós podemos usar no cotidiano. Ou seja, o louvor como linguagem no cotidiano. Por exemplo, eu quero salientar antes disso. Né? Louvor, por favor, tire na mente de vocês, ele não se limita apenas a reconhecer os feitos do Senhor por meio de música, de cânticos. E ele não está limitado somente ao culto público. Tem gente que acha que é isso. Vou para a igreja louvar ao Senhor. Limitou isso daqui. Né? Assim como o amor é uma realidade no reino de Deus, o louvor é a linguagem dentro desse reino. A linguagem que deve fluir dos nossos lábios. Sabe como é que o rei Davi fala acerca do louvor do dia a dia? Salmo 34:1. Ele diz assim: o seu louvor estará sempre em meus lábios. O contexto que ele está dizendo ali, do Salmo, é que não só no templo o louvor ao Senhor está nos seus lábios, mas em todo o templo. Né? O seu louvor estará sempre em meus lábios. Então, quando o rei não estava no templo, como é que ele louvava? Então, não era só no templo, era forçoso nós entendermos que ele se refere aqui às palavras que saem dos seus lábios a todo momento, em todo lugar. O seu louvor estará sempre em meus lábios. E, meus irmãos, as nossas palavras, elas podem tanto louvar e honrar ao Senhor, como também ser um canal de ofensa ao Senhor. Nós podemos ter uma linguagem de louvor na igreja e no dia a dia a nossa própria linguagem não transmitir essa gratidão, essa ação de graças, esse louvor ao Senhor. O apóstolo Paulo ele vai mais além. Né? Ele vai dizer que não é só as nossas ações que devem ser fonte de louvor a Deus. Ele vai muito adiante. Abra em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente junta as duas afirmações, a de Davi e a de Paulo, nós temos algumas ideias bem interessantes. Louvar a Deus, né, com palavras corretas, com cânticos santos, é muito bom, é necessário, deve sempre estar em nossos lábios, mas o nosso louvor individual deve ir até além dessa esfera. Nós devemos louvar a Deus também até no nosso pensamento. Louvar ao Senhor com as atitudes corretas é o lado prático do louvor. Tá? O lado prático do louvor que provém dos lábios que professam o Senhor. E isso inclui até os nossos pensamentos. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus ele não vê o nosso louvor só do ponto de vista material externo. Deus nos vê como nós somos. O nosso interior e o nosso exterior. Nós não podemos, meus irmãos, louvar o Senhor apenas com os lábios. Isso é importante. E o nosso coração está seco de louvor. Tem que sempre haver na mente uma afirmação que o Senhor Jesus falou muito grave sobre isso. Ele disse certa vez assim em Mateus 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios. É questão de louvor, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Ele fez aqui uma dicotomia, uma separação. É possível você ter uma linguagem formal, litúrgica, de louvor, de honra a Deus, mas o seu coração está distante. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós, meu querido, é que há uma relação direta entre o coração que teme ao Senhor e um louvor que é aceito pelo Senhor e que permanece na presença do Senhor do coração. Tanto o Novo como o Velho Testamento, eles são unânimes em afirmar isso. O louvor, ele é fruto de lábios que temem ao Senhor. E esse louvor permanece na presença de Deus. A Salmo 111, versículo 10, diz assim, Salmo 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos alguma coisa aqui no discurso. Revelam prudência a todos os que o praticam. Agora, olha lá. O seu louvor permanece para sempre. O louvor, ele tem que andar junto com o temor ao Senhor. Não dá para ter essa dicotomia. Você diz, esse povo me honra com os lábios, o coração não ouve. Então, o cidadão que vive no reino de Deus, ele fala, ele pensa e ele vive a linguagem de louvor ao seu Senhor. Está nos lábios, está no coração, também este louvor genuíno. Mas o cidadão que não é do reino de Deus, não é do reino das trevas, é ao contrário. Ele pensa, ele fala e ele vive a linguagem desse mundo, que é uma linguagem de queixa, de murmuração. É outra coisa. Como assim? Mais ou menos assim, pela manhã, o despertador toca e ele diz assim, miserável, esse despertador quer dormir mais. Mas o miserável foi ele que colocou o despertador para despertar naquele momento. Né? Quem te mandou me acordar para você mesmo? Né? Vai tomar café da manhã, o café está muito quente, o café está muito frio, ou está muito amargo, ou está muito doce, ou, de novo, o café não tem outra coisa nessa casa. Ele não consegue nem louvar o Senhor pelo café que ele está tomando. Né? Ele está ali, aí vai ver os acompanhamentos. Esse pão está borrachudo, isso é de ontem. Essa tapioca está dura, não foi feita agora. Né? Essa comida é requintada, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Cadê a minha margarina? Eu não gosto de manteiga. E ele não consegue se alegrar com o Senhor. Aí sai do culto, né? Culto alegre, ele se alegrou, houve uma boa palavra, boa mensagem, bons cânticos. Aí você sai lá fora, que clima horrível, né? Que chuva horrível. Está muito quente aqui. Você não consegue ver o Senhor, que clima quente, mas o culto foi mais quente aí. E eu estou alegre. É uma linguagem que não transborda o louvor. Não honra ao Senhor. Mas o pior para mim de todos é na mesa. Tá? Na mesa, para mim, é o pior. A pessoa chega na mesa, a sua esposa faz uma coisa gostosa, o cara conta, a minha mãe fazia melhor. Matou o esforço da esposa. Né? Ou então, tem sopa. Sopa, eu detesto sopa. Vai na África ver se você detesta. Eu não quero uma sopinha. Né? Então, e aí vai. Frango cozido, eu não gosto de frango cozido, eu não gosto de carne cozida, eu não gosto de língua assada, olha aí, pastor. Eu não gosto de abóbora frita, e assim vai. E tudo aquilo são bênçãos do Senhor na sua mesa. São bênçãos do Senhor. São coisas que você pode dar graças ao Senhor por isso, meu filho. Louvor do tempo, culto, oração, cânticos, alegria, louvor fora daqui é ação de graças, é gratidão ao Senhor, não só por palavras, mas também por pensamentos. Estão entendendo aqui a linguagem do louvor? Porque se você não tem linguagem do louvor, você tem outro tipo de linguagem. Não tem como. E são muitos os exemplos, meus irmãos, mas todos os exemplos do mundo, eles têm algo em comum. Qual é o tom? É um tom de queixa, um tom de murmuração. E isso é algo contrário ao conceito de louvor. Porque no conceito de louvor você elogia as virtudes de algo ou de alguém. Na murmuração, ao contrário, você difama, você desvaloriza, você diminui algo ou alguém. Essa é a linguagem. Quando o mundo elogia alguém, tem algum interesse por trás. Então, no geral, é essa a linguagem do mundo.
É toda uma linguagem utilizada. Né? É um estilo de vida do mundo, estilo mundano, por sinal. Né? Não estará nos lábios de alguém desse jeito o louvor ao Senhor. De maneira nenhuma. E eu desconfio que nunca terá, se ela não for alvo da graça do Senhor. Estão entendendo? Tranquilo até aqui, meus irmãos? Muitos cristãos, e aqui eu corro o risco de generalizar ou até ser injusto, possuem uma linguagem de louvor muito, muito limitada e tem um vocabulário muito recheado de expressões que não são condizentes com a vida cristã. Não estão cumprindo as Escrituras. Abram, por favor, 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Está escrito, olha mesmo. Em tudo dai graças, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para... Essa é a vontade dele para nós. Em tudo dai graças. Mas a sensação que dá para alguns que o mandamento que é mais ou menos assim: reclamem sempre, sem cessar e de tudo, e nunca fiquem satisfeitos. Meus irmãos, a nossa maior necessidade já foi satisfeita. É a necessidade de salvação, a necessidade de estar descansado no braço do Pai. Nós já temos isso. E aí nós vivemos ainda a vida a reclamar, a se queixar, a dizer que nunca está bom, nunca está satisfeito. E a palavra vai dizer assim: tendo que comer e se vestir, estejam o quê? Estejam satisfeitos, estejam tranquilos, estejam calmos quanto a isso. Essa é a linguagem. Essa é a linguagem. Em tudo dai graças. Puxa, faz tempo que a gente não come picanha, só come esse arrozinho com ovo. Você está comendo graças ao Senhor. Puxa, meu tênis está tão velho, queria um tênis novo. Não tem problema querer. Mas dê graça pelo seu tênis meu velho. Ele está te servindo. Meu marido está velho, está barrigudo, está careca, está qualquer outra coisa. Você tem marido, dê graças para ele. Minha esposa está do mesmo jeito, dê 2 vezes graças por ela. Porque quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Ela diz que encontra um marido encontra um tesouro, mas a esposa diz, tá? Então dê 2 vezes graças por ela. Meus irmãos, e aí nós temos que lembrar um outro princípio que diz assim, lá em 1 Timóteo 4,4. Tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusado. Nada. O contexto aqui é um contexto de comidas, tá? A gente está falando aqui num contexto de comidas, e comidas que os judeus achavam cerimonialmente impuras. Ou seja, se você receber aquilo com ação de graça, a gente deu, mesmo que a lei dissesse que era impura, isso não recusa. Isso não vai te fazer mal. Dê graças ao seu Senhor, obrigado por essa comida de camelo, por esse bife de camelo. Era impuro cerimonialmente. Vá adiante. E se há uma área, meus irmãos, que os cristãos eles caem muito, é justamente na área de alimentação. Eu digo isso para vocês porque, meu Deus, a gente convida e a gente se entristece às vezes lá em casa. Vocês sabem que metade da minha família é japonesa, né? Minha esposa, os parentes, os amigos, tem alguns aqui. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, de uma maneira muito dura com os japoneses, é: não reclame de comida. Não recuse comida. Se alegre com toda a comida que te dão, porque nós passamos fome na Segunda Guerra Mundial. Eu recebi isso assim várias vezes. E dali aos poucos eu fui aprendendo que aquilo que Deus me dá para comer é bênção dele. Você não está envenenado, aquilo é bênção. É bênção. Né? E tem gente que tem muita complicação com isso. Uns que não comem isso, outros não comem aquilo. Uns não tomam sopa, outros não gostam de estrogonofe, poxa, arroz, feijoada. Uns não gostam de arroz com sardinha, uns não gostam de ovo frito, só arroz, ovo ali. Gente, recebido com ação de graças, nada é recusável. É bênção do Senhor. Abra a boca, agradeça. Agradeça por isso. Eu não tomo café. Praticamente não tomo. Hoje em dia eu estou tomando um pouquinho. Mas eu lembro muito quando eu fui como missionário, pregar numa casa muito pobrezinha, e a mulher trouxe para mim uma xícara com um café ralo. E eu fiquei com aquele café na mão, e ele lá tomando café. Aí
Devagarzinho chegou para mim assim, tudo. Eu fui tomar um café. Aí depois, tem mais um cafezinho. E ele disse assim, meu irmão, depois, aquela família é tão pobre que eles só tinham aquele cafezinho para mim. Quando você entrar numa casa de alguém, seja o que for que ele te ofereça para comer, dê graças ao Senhor e aceite. Era um japonês também. Meus irmãos, eu nunca mais esqueci daqui. Ação de graças. Né? A gente recebe algumas pessoas em casa, e eu já recebi alguém que a gente serviu pela minha e assim, isso é uma carne com eu não gosto de filé mignon. Meu Deus, o que eu faço com isso? Né? A gente até orou, graças ao Senhor, por esse filé mignon, e no final esse filé mignon era bom. Mas, meus irmãos, isso é ação de graças. Para o cristão, tudo é bom, tudo que o seu Deus dá para ele é suficiente para irromper em louvores, em ação de graças. Os irmãos estão entendendo isso? Parem de reclamar pelo que você tem, pelo que você não tem, e pelo que você tem, dê graças ao Senhor. Se você só tem uma sandalinha havaiana velhinha, agradeça ao Senhor. Se você tem uma novinha bonita, agradeça ao Senhor também. Né? Para o não crente, tudo é chato, tudo é sem sabor, tudo é humilhante, nada satisfaz. Ele nunca pode dar ação de graça ao Senhor. E o ser humano tem essa tendência, viu? De reclamar das coisas que não funcionam para ele. A gente tem que parar com isso. O cristão tem que fugir desse tipo de atitude, porque nós somos chamados para celebrar o Senhor, segundo a sua muita grandeza. E finalizando aqui o último, a ação de graças como meio de comunicação, meus irmãos. Essa é uma segunda aplicação. No reino de Deus, comumente o louvor está associado à oração. Comumente. Se o louvor é a linguagem desse reino, a oração é o meio pelo qual é vinculado, de certa forma. É impossível louvar a Deus sem que em algum momento esse louvor se traduza numa oração de adoração. É difícil. Você está louvando a Deus, está cantando, seu coração está cheio de gratidão ao Senhor, naturalmente em algum momento você vai orar, Senhor, muito obrigado, Senhor, graças te dou. E é uma ligação muito íntima entre louvor, ação de graças, ela sempre não dá muito para se separar. Né? É impossível louvar a Deus por meio de uma linguagem que não esteja vinculada a louvor, a adoração, a ação de graça. É impossível, Senhor. E aí nós sabemos, tá? Todos nós sabemos que orar ao Senhor é uma maneira de se comunicar com Ele, uma definição meio simples, mas quando nós oramos ao Senhor com gratidão, nós estamos orando e falando sobre algo que Ele fez em nossas vidas. E nós temos gratidão por isso. Isso aqui é importante. Nós nos alegramos por isso. Isso é, de forma bem simples, ação de graça. Isso tem que estar na nossa mente. Toda vez que você vai orar, comece a oração louvando ao Senhor pelo que Ele é. Continue dando ação de graças pelo que Ele tem feito na sua vida, naquele dia, naquela semana. Mais para frente, entre com a intercessão, os seus pedidos, suas necessidades, a intercessão pelos irmãos. Termine também com um louvor ao Senhor. Não sei isso todo dia. Naturalmente, às vezes, você começa a cantar nesse tipo de oração. Você não se contém. Né? Abre em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Todos os fatos têm que ser levados à presença do Senhor em atitude de agradecimento. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Olha lá de novo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com Deus. Alegre-se. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Qualquer situação, dê graça a você. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mandamento do Senhor. É uma ordem, meus irmãos. Você repararam que não está atrelado a nenhuma circunstância também? Não está atrelado a nenhuma circunstância. Se você está bem, se você está mal, se uma coisa deu certo ou deu errado. Não está atrelado às circunstâncias. Está atrelado à própria pessoa do Senhor Deus. Essa é a vontade do Senhor para os seus filhos. Então, a ação de graças é também uma linguagem.
Deixa eu dar um exemplo, talvez fica complicado. Quem ora antes de comer? Todo mundo aqui, né? Ora antes de comer. Então, a grande maioria dos cristãos, ou a totalidade talvez, antes da refeição só oram agradecendo a Deus pelos alimentos. Isso é muito bom, isso é muito piedoso. E isso é uma aplicação desse texto aí de Tessalonicenses, né? Regozijai, orai, e tudo dai graças. Basicamente é a aplicação disso daí. Não tem nenhum mal em proceder assim, e é desejável que procedamos assim. Né? O Senhor aprova isso. O problema é que quando nós estamos dando graças por uma bênção cotidianamente, a nossa tendência é transformar aquela bênção em uma ação familiar. E toda vez que entra no familiar, cai na rotina, e quando cai na rotina, a gente esquece, ou a gente não dá o devido valor daquilo. Né? Então, com o passar do tempo, esses mesmos cristãos que oram ao Senhor por familiaridade, às vezes por preguiça, não sei dizer, né? Alguns até por orgulho, acabam recitando as mesmas orações e graças todos os dias. Seja café, almoço, jantar, ó Senhor, nós te damos graças por esse alimento. Amém. Acaba, quer terminar rapidinho essa oração e vai direto para comer. Não tem nenhum problema orar dessa maneira. O problema é que às vezes a gente se torna indiferente àquela bênção pela familiaridade. Você está na frente de um churrasco maravilhoso, está você, seu prato e um churrasco. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Você está com um prato e um pão seco com manteiga. Senhor, obrigado por esse alimento também. Você não se alegra, você não percebe a diferença das bênçãos. Mas isso é a familiaridade mesmo. Nós recitamos as mesmas ações de graça todos os dias e nós nem mais percebemos. Se tornou mecânica, se tornou sem vida. A ação de graças é uma relação de você com Deus. Você está alegre pelo que o Senhor fez. Sabe outro fato que é interessante? Eu não sei se é aqui, mas acho que é aqui. Não. É que essa oração, ela independe do prato preparado e ela independe do local que você faz, né? Se você está comendo um tambaqui assado ou um miojo, você faz a mesma oração. Você não se alegra muito com essa diferença. Se eu te dou esse alimento, vamos comer. Né? Vamos comer. Falta para nós uma prática de vida em gratidão, meus irmãos. Em gratidão. Não é ingratidão, em gratidão. Uma vida de gratidão. O fato é que talvez a gente fazer sempre as mesmas orações e sempre fecharmos os olhos na hora da comida, a gente nem percebe mais o que a gente está orando, é a mesma oração de sempre. Eu já vi igreja que uma igreja orava de um jeito, às vezes eles iam para um retiro, para um sítio bonito, maravilhoso, e lá oravam a mesma coisa. E não havia diferença, estavam todos de olhos fechados, não percebiam a dinâmica das bênçãos do Senhor. Tem que criar mecanismos para adorar o Senhor, para se alegrar com as bênçãos do Senhor. E as orações? Senhor, usa a palavra rebuscada, faz expressões agônicas e gestos rebuscados. No dia a dia, meus irmãos, a oração é simples. A oração parte do coração grato. Nós vemos o Senhor orando ali ao Pai, em João 17. Nós vemos ele nos ensinando a orar uma coisa simples, alegre, tranquila, na presença do Senhor. Temos que abrir os olhos para ver as belezas das bênçãos de Deus no nosso dia. Talvez alguém disse assim, meu casamento é horrível. Estou casado há 20 anos e até hoje não consegui nenhuma felicidade. Disse, puxa, um amigo meu casou e 6 meses se separou. E se você está há 20 anos, você faz que bênção, hein? Ele ficou chateado. Está entendendo? A gente não consegue mais categorizar as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nenhum lugar a Bíblia escreve que tem que orar de olhos fechados, ou sentado, ou de olhos abertos, né, ou com mãos levantadas. Mas em todas as partes da Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, com júbilo dos lábios, com louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos?
celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Entre pelas portas, né, com hinos de louvor, com ações de graças, rendei louvores ao Senhor. Amém.